Sou coordenador do Conselho Estadual da ANEC aqui do Rio Grande do Sul. Inclusive, uma mudança que aconteceu essa semana, né? Sim. O professor Rui, ele não está mais em nosso conselho, e nós justamente, então, hoje vamos também fazer a apresentação dessas mudanças rapidamente. Quero dar, então, as boas-vindas a todos os associados, né? E hoje é um dia muito especial, porque o tema é emergente, né? Temos que discutir esse assunto, temos que conversar sobre isso, e as dúvidas são muitas. Perfeito. Então, eu quero rapidamente apresentar o pessoal do conselho. Eles vão só dizer o nome deles, cada um rapidinho, para que vocês possam conhecer. Então, professor Alcione, por favor, se apresente rapidamente. Boa tarde, vou começar com uma saudação lasalista, viva Jesus em nossos corações, para sempre, né? Aqui de Canoas, para sempre. Para sempre. Viva! E tivemos a comemoração aí de Dom Bosco a semana passada, né? Ou foi agora? Segunda-feira? Sim. Foi essa semana, sim. Tá? Então, eu falo aqui da Universidade La Salle, meu nome é Alcione Miller, sou conselheiro já, né? Mais tempo, aí no 4º ano de conselho no Rio Grande do Sul, mais especificamente para questões de pastoral universitária e pastoral da educação básica. Tá bem? Então, bem-vindos a todos. Obrigado, Gerson. Isso aí, um abraço, hein? Muito bem. O nosso irmão Roberto Carlos, por favor. Boa tarde, tudo bem? Sou o irmão Roberto Carlos, sou irmão batalhista e falo desde Caxias do Sul, da Serra Gaúcha. Creio que vários aqui que eu estou vendo na tela já me conhecem, né, de outros ambientes. E eu represento o Conselho da ANEC desde final de 2019 e agora nessa nova reeleição, 2021, e represento mais as instituições ou as mantenedoras. Certo? Valeu, obrigado. Valeu, um abraço. Obrigado. Nós temos também a Jaqueline e o irmão Marcelo. Eu acho que eles ainda não entraram, né? E também, então, apresentar a nossa nova integrante, a Flávia. Ela está numa reunião, ela estava tentando entrar. Vamos ver se a Flávia já apareceu. Flávia está por aí? Não ainda, né? Olá, boa tarde. Flávia, vamos lá. Então, a Flávia é nossa nova integrante do conselho, né? Então, Flávia, por favor, te apresente. Tá certo. Tudo bem, pessoal? Boa tarde a todos vocês. Eu estou aqui com a minha câmera marcada aberta. Vocês estão conseguindo me ver? Sim. Então tá bom. Então, é uma alegria poder estar aqui reencontrando algumas pessoas, né? Eu já fiz parte do GT Pedagógico aqui do Rio Grande do Sul. Já tenho uma certa caminhada junto à ANEC. E aí, então, chega o convite, né? Esse desafio de poder integrar, então, o conselho junto a vocês. E quero muito poder estar disponível para colaborar, para aprender e caminharmos juntos na educação católica do nosso Brasil. Então, muito obrigada pelo convite, e eu já estava inscrita aqui para poder assistir o Dr. Jorge Miller, que também a gente já tem uma grande referência com os desafios aí agora do ensino médio, né? Então, gratidão e bom encontro para nós. Espero a gente poder caminhar juntos aí em várias partilhas. Obrigada. Muito bem, Flávia. Então, seja bem-vinda ao nosso grupo aí. Obrigada. Meu nome, então, como eu já me apresentei, Gerson Peço, eu sou diretor, faço parte da rede Escola São Francisco, sou diretor da unidade Esteio, então também como coordenador conselheiro da ANEC. Então, vou pedir ao Davi que apresente, então, os nossos patrocinadores, né, Davi? Porque eles também são importantes desse processo. Oi, Flávia. Gerson, se me permite, acabei não citando, eu sou diretora da Escola Fátima, aqui em Sapucaia do Sul, Rede Santa Paulina, e estou numa missão agora, a partir de setembro, também assumindo a coordenação geral das unidades da rede, com 2 unidades aqui no Rio Grande do Sul, 2 unidades em Santa Catarina e 1 unidade em São Paulo. Então, represento aqui também a Rede Santa Paulina de Educação. Davi, por favor. Bom, então, boa tarde a todos e todas, né? Olá, Davi, boa tarde.
Meu nome é Davi, eu sou coordenador de eventos aqui da ANEC Nacional e eu fiquei responsável aqui por algumas formalidades, né, de nosso evento. Hoje a gente está com esse evento, essa reunião em formato de evento, né, então temos alguns patrocinadores aí que nos ajudam né, nos projetos da ANEC e eu gostaria aqui de passar alguns videozinhos, né, institucionais de cada um deles. Vou pedir só a colaboração e a compreensão de todos aí, que são bem rapidinhos, tá bom? Então, na sequência aí, eu retomo a palavra para o professor Gerson. Boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde, Resh. Tudo bem? Tu estás aí também? Prontinho, acredito que todos estejam vendo minha tela aí, eu vou passar os vídeos agora, ok? Sim. Como temos muitas pessoas aqui, eu acredito que vai demorar um pouquinho para rodar os vídeos, mas... E agora vai. Está sem som, Davi. Educacional, a Bookfair tem atuado de forma sólida e versátil, oferecendo agilidade, praticidade e segurança. Por meio de uma parceria com o colégio, a Bookfair disponibiliza sua plataforma digital de venda dos materiais pedagógicos para que os pais adquiram sem precisar sair de casa. Somos uma empresa que busca a evolução, sempre investindo na modernização em diversas vertentes. Nosso centro de distribuição está localizado na cidade de Mogi das Cruzes, São Paulo, dentro de um condomínio fechado, em uma área de armazenagem de mais de 2.000 metros quadrados. Uma localização estrategicamente pensada para uma logística efetiva, visto que estamos a 30 quilômetros do Aeroporto Internacional de Guarulhos e interligados com as principais rodovias. A Bookfair acredita que todo crescimento é consequência de um sólido relacionamento com clientes, e isso só é possível com uma equipe treinada e qualificada para atender de forma personalizada o seu colégio. Com uma estrutura e uma operação que crescem ano após ano, carregamos conosco números que embasam esse crescimento de forma exponencial. Atualmente, atendemos mais de 80.000 alunos em mais de 150 colégios parceiros em todo o território nacional. Em 20 anos de atuação, a Bookfair carregou em seu DNA diversos benefícios para os colégios com a venda do material pedagógico, entre eles, regularizar a operação fiscal, gerar recursos financeiros, fim da inadimplência, contribuir para que a gestão tenha foco em sua atividade principal, o seu core business, educação. Os benefícios vão além com o nosso app Gestão Bookfair, que traz transparência e praticidade para o gestor do colégio, e com o nosso time de gestão de atendimento, profissionais que fazem o elo de comunicação entre o colégio e a Bookfair. A Bookfair é uma empresa flexível, pois entendemos que cada colégio tem suas particularidades. Adequamos nossos processos logísticos à sua realidade, garantindo agilidade e segurança para que o material chegue perfeitamente ao seu destino. Para isso, oferecemos 3 modalidades de entrega. Entrega antecipada,
onde 100% do material é entregue no colégio, devidamente identificado com o respectivo ano, antes do início das aulas. Entrega personalizada. O colégio recebe caixas identificadas com o nome dos alunos pagantes. Entrega porta a porta. O cliente recebe o material no endereço cadastrado no ato da compra. Para otimizar a experiência do colégio, pais e alunos com a Book Fair, contamos com uma plataforma digital completa, intuitiva, prática e ajustável para todos os dispositivos. Isso é o que nós somos e o que nós acreditamos. Uma empresa flexível e conectada com modernas tecnologias, para assim oferecer serviços de qualidade, feitos com excelência e de forma personalizada. Book Fair, conectando o Brasil com a educação. Bom, pessoal, essa foi então a Book Fair. Eu acredito que, como tem muitas pessoas aqui na sala, talvez tenha travado um pouquinho, mas estou colocando aqui no chat o material deles aí, quem estiver interessado, por gentileza. A Book Fair é super parceiro nosso. E vou passar aqui na sequência o vídeo do nosso segundo patrocinador, que é a FTD Educação. Imagine um mundo onde você possa contar com gente que se dedica a fazer o seu mundo melhor. Pessoas que te compreendem, porque compartilham com você os mesmos ideais e a mesma missão. Pessoas que pensam além, por você, e que estão sempre atentas aos novos ventos, às mudanças inevitáveis, às estações que se sucedem, os engenhos do tempo. Pessoas que caminham ao seu lado, mesmo quando o mundo impõe novas e inesperadas barreiras. Essa gente parceira, flexível e humana, atende por um nome: FTD Educação. Conte com a gente. Conte com a gente sempre. Perfeito, então também coloquei aqui no chat o material da FTD, quem tiver interesse em procurar saber mais deles. E o nosso último patrocinador, que é a Edify. Muito bem, pessoal. Então, agradeço a atenção de todos. Book Fair, FTD e Edify são super parceiros nossos, né? Então, eles nos ajudam aqui nos projetos da ANEC. Então, como foram patrocínios nossos hoje, fica aí o material deles no chat também, para aqueles que quiserem conhecer um pouquinho mais. Antes de retomar a palavra para o professor Gerson, quero só deixar algumas informações aqui também, né? Hoje, nosso evento ele é via Google Meet, então, vou pedir a gentileza de todos, né, deixarem o áudio fechado para que não atrapalhe na fala aqui dos nossos convidados. E as manifestações podem ser feitas aqui através do chat, né, dúvidas, perguntas, interações, ficarão ali registradas no chat, tá bom? Retomo a palavra aqui, então, para o professor Gerson. Muito obrigado. Obrigado, Davi. Vou passar a palavra, então, para o nosso presidente, né, Padre João Batista. Por favor, Padre João Batista, está contigo. Muito bem, boa tarde a todos, boa tarde aí ao coordenador da ANEC de Rio Grande do Sul, professor Gerson Pesce, e toda a equipe que compõe aí o Conselho da ANEC do Rio Grande do Sul. Eu estava no início aqui pensando que certamente os nossos associados aí, os coordenadores e diretores de escolas e tudo mais, nesse período devem estar se sentindo um pouco órfãos, porque nós tivemos aí 2 mandatos do
do irmão Paulo Fossati, que era aí do Rio Grande do Sul, e certamente tinha uma presença muito forte aí com vocês, e dessa proximidade própria aí do irmão Paulo, né? E pelo fato dele estar aí muito próximo de vocês, né? Apesar do estado do Rio Grande do Sul também ser um estado grande, que dificulta algumas vezes o contato e a visita de todas as escolas. Mas eu estava, por outro lado, eu estava vendo que nós, que assumimos aqui a presidência da ANEC em março, já fizemos pelo menos 3 visitas importantes aí à ANEC do Rio Grande do Sul. Tivemos uma reunião de trabalho com toda a equipe aí do Conselho, depois tivemos uma participação no Dia ANEC, que foi um evento muito expressivo, muito importante, e agora esse encontro que nós estamos fazendo hoje, né? E aí, só para dizer também que tudo isso, graças, né, ao uso das tecnologias, que é uma tendência, né? Isso foi, de certa forma, forçado nesse período de pandemia, mas já vinha, né, todo esse trabalho do uso das aulas, do trabalho híbrido, e isso um pouco antes da pandemia, mais ainda na pandemia e também, com certeza, no pós-pandemia. Estou dizendo isso porque todas essas mudanças, né, que nós vamos ter a oportunidade de debater sobre elas agora com o professor Jorge, que eu quero agradecer pela presença aqui do Sindicato Patronal do Rio Grande do Sul. Conheci bem o Bruno, que foi presidente aí do Sinep do Rio Grande do Sul, e certamente o professor, o doutor Jorge, deve ter trabalhado muito aí com o Bruno. Então, nós vamos falar sobre isso também aqui com a doutora Vera, né? E tudo isso, eu acho que essa reforma do ensino superior, do ensino médio, também do ensino superior que terá, nós temos aí vários problemas, né, de esfera trabalhistas, de adaptação mesmo. Claro que para nós, das nossas escolas particulares, imagino que isso já, de certa forma, o aumento da carga horária, né, de 800 horas para 1.000 horas, de certa forma, nós já cumprimos em alguns aspectos. Talvez aí a doutora Vera e o doutor Jorge vão trazer isso de forma mais detalhada, o impacto dessas questões todas, mas eu quero dizer que, inclusive, com o uso da tecnologia, nós vamos ter condições de cumprir essas exigências, né, da reforma do ensino médio com muito mais facilidade. Então, quero agradecer a vocês, a equipe da ANEC Nacional, toda a equipe aí da ANEC do Rio Grande do Sul, os diretores das escolas, nossos parceiros, né, e todos vocês que fazem com que o ensino filantrópico, o ensino confessional católico e as nossas entidades filantrópicas possa integrar ou entregar à sociedade brasileira o que há de mais avançado, de mais humanizado e de melhor em termos de conteúdo e de acolhimento aos à nossa sociedade e aos nossos alunos. Então, quero parabenizá-los a todos por esse trabalho, por esta força e presença importante no desenvolvimento e na melhor forma de fazer com que a sociedade brasileira evolua e cumpra a sua missão, né, de forma integrada, política, do ponto de vista político, social e também do ponto de vista humano. Então, um bom evento a todos vocês, né? E meus agradecimentos aí ao doutor Jorge e à doutora Vera, que é nossa assessora jurídica em Brasília. Então, um abraço a todos e um bom evento. Muito obrigado, Padre João, pelas palavras, pelo acolhimento também, né, na ANEC. Somos muito gratos por isso. Antes de nós mergulharmos, então, na questão jurídica, nós também precisamos preparar a nossa alma, o nosso espírito, né? Afinal, somos cristãos e o alimento espiritual ele é fundamental. Então, o professor Luciano, professor e diácono Luciano, vai, então, fazer a nossa espiritualidade. Então, professor Luciano, é contigo. Muito obrigado, professor Gerson, pelo convite. Mas, meus amigos, minhas amigas, eu comecei a ficar assustado.
Quando o professor Gerson falou ali, parar as nossas almas, eu levei um susto, com tal responsabilidade, Padre João Batista, de fazer uma preparação das almas, aqui no meu cálculo, 167 pessoas, eu realmente fiquei com um certo receio do inferno, agora depois que ele me pediu para fazer isso, é muita responsabilidade. Mas obrigado pelo convite, é um grande prazer, deixa eu me apresentar. Então, eu sou o diácono Luciano Silva, eu atendo o Santuário Nossa Senhora de Fátima, na Zona Norte de Porto Alegre, e eu sou assessor de pastoral da Rede de Escolas São Francisco. É um convite que eu já me vinguei do professor Gerson hoje de manhã, quando ele me perguntava se estava tudo bem com o nosso momento de espiritualidade, e eu não disse que o Davi tinha entrado em contato, eu disse para ele que eu não lembrava, ele estava dirigindo, eu não sabia, ainda bem que ele não acabou participando de um acidente de trânsito, depois do susto que eu dei nele hoje de manhã. Obrigado por me convidarem para esse momento tão histórico, e eu não sei se todos nós nos demos conta que pode ser um dos encontros da ANEC, a nível nacional, um dos mais históricos, não só pela mudança nas questões do ensino médio, as mudanças que vão acontecer no ensino superior, mas também pelos paradigmas que vêm se apresentando dentro da questão educacional. E eu tenho certeza que todos nós, nas nossas escolas, aqui, tantas religiosas, tantos padres, tantas pessoas santas, e eu, um humilde diácono, para colaborar com o meu ponto de vista e a reflexão espiritual. Mas saibam que todos os aspectos positivos que a pandemia trouxe, aspectos positivos de transformação e aspectos negativos, todas as nossas instituições têm passado. Nós temos desafios, mas eu tenho certeza que nós somos muito corajosos para fazer com que esses desafios sejam levados a cabo, e que a gente aproveite esse momento mesmo para fazer as transformações que são necessárias neste momento. Então, eu queria dizer para vocês que eu sou fã de cada educador, cada diretor, cada diretora, coordenador, os professores e professoras que participam desse momento, dessa discussão, dessa reflexão. E sabe que eu tive uma surpresa, eu pensei, eu tinha na cabeça que este momento era a nível estadual, fiquei muito feliz de saber que tem escolas do Brasil inteiro participando desse momento tão sensível de transformação. Me permitam, então, não são símbolos, eu não sou um cara de símbolos, são reflexões. Gostaria de trazer presente a maior educadora que já existiu sobre a face da Terra. Aquele educador que não segue o exemplo desta grande educadora pode estar fadado a não ter uma boa reflexão e, quem sabe, também um bom resultado nas suas atividades. Maria, Mãe de Jesus. Que esta grande educadora, aqui representada pela imagem, espero que todos estejam vendo, a imagem de Nossa Senhora de Fátima, que é a padroeira do santuário, mas a qual eu, este humilde diácono que vos fala, tenho uma grande devoção. Eu tenho um carinho muito grande por Nossa Senhora. Ela é a padroeira do meu lar, da minha vida. E hoje eu trago ela neste início de oração como aquela que nos ilumine, nos cuide, nos proteja. Olha, a Flávia está ali com uma réplica idêntica. Olha que coisa boa. Então, que cada um de nós, tendo ou não tendo a imagem, agora sinta muito forte a presença de Nossa Senhora, como aquela que intercede e nos ilumina. Meus amigos, minhas amigas, vocês acham que tem alguém mais interessado que tudo isso dentro da questão da educação católica, que é, antes de mais nada, uma educação de valores? Porque toda boa escola particular, ela se desdobra nos seus ensinos de exatas e humanas. O grande diferencial das escolas católicas é que nós somos educadores de valores, e isso há muito tempo. E muito antes do que se falasse sobre isso, nós já somos pessoas que nos preocupamos com a educação integral do indivíduo. Corpo, espírito e também psique. Eu tenho certeza que não tem mais ninguém interessado que isso tudo dê certo, como a própria Mãe de Jesus. Que Maria nos ilumine durante este nosso momento. Falando de reflexão para católicos e entre católicos, a oração. E como as pessoas costumam dizer que eu sou um diácono mariano, tem gente que fala tanto isso que já estão pensando que meu nome é Mariano e não Luciano. Mas eu tenho um carinho muito grande e eu trago presente o terço, como também um símbolo de oração católica. É a grande arma que nós temos de oração. Este ano eu partilho com vocês, quando a pandemia começou no ano passado,
e muitas das igrejas fecharam rapidamente. O Santuário Nossa Senhora de Fátima também fechou, e nós rapidamente começamos a transmitir todos os dias, impreterivelmente, a oração do terço. E todos aqueles que não... Da minha casa, eu e a minha família. E aqueles que não podiam assistir à oração do terço lá no santuário, ou não iam às missas, assistiam a oração do terço conosco. Né? E olha que não precisou de muito esforço e propaganda. Foi o boca a boca. É uma oração eficaz e forte. E continua sendo a nossa oração mais importante como católicos, com toda certeza, claro, entre outras, que cada um de nós tem como material de fé. Eu gostaria de, por último, trazer, também não é um símbolo, é uma reflexão. Eu não seria ousado em chamar a cruz de símbolo, mas sim a representação do próprio Cristo. E aqui a gente não lembra a morte, a gente lembra a ressurreição. E nesse momento de transformação da educação no mundo todo, e aqui nós, a nível de Brasil, falar de ressurreição, de morte e ressurreição, é bem significativo. Nós estamos num processo de transformação corajoso da educação, aproveitando os momentos que a sociedade e tudo que se é apresentado hoje a nível mundial, esses problemas sociais, econômicos, políticos, ecológicos, pandêmicos, e nós estamos aproveitando para fazer uma grande transformação que já quase tarde vem se apresentando nas nossas escolas. Então, que o Cristo vivo, não o Cristo na cruz, o Cristo vivo e ressuscitado, também nos ilumine neste momento através das luzes do seu Espírito, o seu Espírito de amor e o seu Espírito de sabedoria. Eu humildemente escolhi um texto bíblico, se os senhores me permitem, do Evangelho de Lucas, no capítulo 6. Tem muitos textos pertinentes, mas me parece que este vem muito bem a calhar. O capítulo 6, nos versículos de 43 até 45, a árvore e os frutos. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Cada árvore se reconhece pelo seu fruto. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de urtigas. Quem é bom, tira coisas boas do tesouro do seu coração, que é bom. Mas quem é mau, tira coisas más dos seus corações, tira tesouros maus. Pois a boca fala daquilo que o coração está cheio. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu ousaria dizer que, pelo que eu vejo aqui no MIT, somos 174 frutos bons. 174, por enquanto, corações cheios de boa vontade, de simplicidade, de vontade de transformação. 174 pessoas que entendem a grande responsabilidade que tem, que é esta grande arte de educar. Já é uma responsabilidade cuidar do outro. Educar jovens, adolescentes, crianças, mas ainda é mais responsabilidade ainda quando nós agregamos a isto a palavra católico, que é o nosso grande diferencial. Somos escolas que se preocupam com a formação integral do indivíduo, do ser humano. Somos grandes heróis da educação. Alguns de nós já há um tempo aí pela ANEC, alguns de nós dentro da educação, alguns menos, como eu, uns 22 anos aí nesta caminhada, já vi muita coisa boa e muita coisa ruim também. E dentro deste paradigma que nós estamos vivendo, a grande necessidade de reunir bons frutos e pessoas boas para discutir uma educação de qualidade. E se vocês me permitem, eu repito, baseada com toda certeza que me parece que esse é um dos grandes diferenciais da educação católica, é uma educação de valores. Não quero transformar isso num slogan, mas numa reflexão. Nós somos educadores de valores. Eu tenho mais um símbolo que eu gostaria de apresentar dentro desta questão que nós estamos fazendo, e este é símbolo mesmo. A luz. A luz é Jesus, a luz é a educação, e a educação liberta.
Apesar de nós não termos grandes apoios em algumas questões governamentais por muito tempo, nós temos nos desdobrado para fazer uma educação que ilumine de verdade e seja referencial para os nossos jovens. Imagina só, falando de luz e caminhada, quantos bons advogados, médicos, professores, gerentes, vendedores, profissionais das mais diversas profissões passaram pela educação católica no Brasil nestes séculos agora que nos antecedem. Quantos grandes profissionais nós temos por aí, né? E quantos de nós aqui presentes hoje, dando continuidade à educação católica, somos frutos também da educação católica de qualidade de décadas atrás. E a gente vai perpetuando esta qualidade e esta sensibilidade. Eu trago à luz, nesta nossa reflexão, para que ela ilumine os nossos corações. Não sei se salvará as nossas almas, professor Gerson, mas iluminar as nossas mentes agora, neste momento, já é uma grande coisa. Né? Já é algo transformador. Que cada uma presente nesta reunião sinta a força e a luz do Divino Espírito Santo em cada uma das decisões, reflexões e transformações que forem acontecer a partir dessa e de muitas outras reuniões que a ANEC possa produzir. Né? Já fazia um bom tempo, uma década que eu não participava da ANEC, então o convite hoje me deixa lisonjeado. Eu queria dizer para você, Sina, muito alegre, de ver tanta gente querida reunida aí em prol de uma causa extremamente positiva. Eu sei que nós estamos gravando, Davi, uma pena que não estejamos transmitindo isto em canal nacional de TV, para que as pessoas vejam como nós nos importamos com o outro, o quanto é importante a questão de educação. E eu convido a todos juntos, cada um aí no seu cantinho do Brasil que está, a rezarmos juntos. Poderíamos rezar o Pai Nosso, mas eu gostaria de convidar os senhores e senhoras a rezarmos juntos a Ave Maria. Por quê? Já que eu trago Nossa Senhora como nosso referencial de educação, mas uma oração que nos identifica de verdade como católicos neste momento. Que Nossa Senhora nos abençoe e nos guarde. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Padre João Batista, o senhor está aparecendo aí, eu não sei se o senhor é o único padre, eu quero lhe pedir permissão para dar a bênção final, já que eu fui convidado para fazer esta oração. Então, com muito obrigado. Luciano, quero parabenizá-lo pela oração, e realmente você veio muito entusiasmado, com muita força, com muita fé, hein? Que nesse sentido... eu tenho... Não vim mesmo. E eu tomo a liberdade de pedir não só aos senhores, mas aos seus familiares também, sim, aos seus alunos, professores, educadores de cada uma das escolas aqui presentes, que eles estejam juntos nesta bênção. Também a cada um dos seus familiares, aqueles que vos são queridos e que vocês estão lembrando neste momento. Mas a cada um de vocês, que essa seja uma bênção da saúde, uma bênção de proteção e uma bênção de paz, muito especial com a intercessão de Nossa Senhora. A bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, esta bênção permaneça para sempre. Amém. Amém. Uma ótima reunião a vocês, um bom encontro. Obrigado uma vez pelo convite. Fiquem com Deus. Até um próximo momento. Muito obrigado, professor Luciano. Como sempre, faz uma reflexão muito positiva, que nos faz refletir e que, acima de tudo, nos alimenta espiritualmente, para, então, agora, estarmos preparados para o nosso encontro. Então, professora Luciane, vamos lá. Apresente os nossos palestrantes e vamos dar início, então, à nossa atividade. Perfeito, obrigado, Gerson. Vou continuar o coro do Luciano, com esse ânimo, com essa disposição, né? Vamos aproveitar as coisas boas. E uma delas é este ânimo que este professor nos traz. Maravilhoso a presença de todos aqui. Então, vamos lá. Temos conosco, então, o Dr. Jorge Miller. Vou apresentá-lo primeiro, né? Porque ele vai falar por último. Então, vou apresentar
a doutora Vera por último, porque ela vai falar por primeiro. Perfeito? Vamos fazer assim, então. Doutor Jorge, aqui do Rio Grande do Sul, ele é da área jurídica, né? Ele pertence e presta, então, um serviço de qualidade aí para o nosso sindicato do ensino privado no Rio Grande do Sul. Perfeito? Depois, qualquer coisa também pode acrescentar algum detalhe a mais sobre essa biografia, né, doutor Jorge? E a doutora Vera Costa, né, já apresentada com um pouquinho de detalhe antes, ela é assessora da Associação Nacional de Educação Católica no Brasil, né, então tem aí a indicação do nosso escritório também, e ligada ao escritório Sarubi Cisneiros, né, e responsável, então, por este núcleo trabalhista. Creio que é isto, né? Então, passamos aí a palavra à doutora Vera para fazer esta apresentação e depois a discussão do doutor Jorge. Boa tarde a todos e todas, sua benção, Padre João Batista, prazer reencontrá-lo aqui novamente. Eu fui convidada pelo pessoal da ANEC em julho, né, para falar sobre os impactos trabalhistas dessa nova lei do ensino médio. E meio que caí assim, meio de supetão, porque não foi algo que eu tenho, porque assim, os problemas começam, as dúvidas a surgir quando começam a colocá-los, né? A partir do momento que do ano que vem vai ser implementado novas regras, aí as dúvidas vão começar a surgir. Eu confesso que até agora ninguém me perguntou, ninguém me procurou para poder dar alguma consultoria nesse âmbito. Então, na realidade, fiquei um pouco na dúvida que quais seriam as dúvidas exatamente das escolas nesse momento. Assim, a Lei 13.415 de 2017, ela veio com algumas novas diretrizes, né, da educação, do ensino médio, principalmente a alteração da quantidade de jornada, de horas, na realidade, que nós vamos passar de 800 para 1.000, mas acaba que impacta as escolas católicas, pelo que eu tenho visto, elas já fazem uma jornada, uma quantidade de horas de 1.000. Então, inicialmente eu pensei, nossa, vai impactar diretamente na quantidade de horas que aquele professor vai ministrar, vai aumentar de 800 para 1.000, a gente vai passar aí um aumento de 20%, isso impacta financeiramente, mas se as escolas já têm essa jornada de 1.000 horas, o impacto financeiro neste momento, a partir do ano de 2022, quando vai se tornar obrigatória essa quantidade de horas, não vai ser tão impactante, porque já tem essa quantidade de horas. E aí veio, ou seja, a minha dúvida inicialmente é o impacto trabalhista vai ser a quantidade de aumento de horas. Mas não, eu estava até vendo, porque assim, a legislação, ela colocou esse aumento de horas, mas colocou também a questão das horas obrigatórias, das matérias obrigatórias, que vão ser 1.800 horas em 3 anos. Então, assim, eu conversando com outros profissionais de educação, quais são as dúvidas nesse sentido? Olha, a gente vai pegar essas 1.800 horas que são as obrigatórias e vamos dividir, na realidade, da forma como a escola quiser, podendo passar pelo primeiro ano 1.000 horas, para o segundo ano 400 e depois 400. Só que eu estava até conversando agora com uma pessoa da parte de educação, eu falei, gente, assim, é muito preocupante, porque nós vamos ter a questão do itinerário formativo. O que é o problema? Vão existir aquelas aulas obrigatórias, aquelas matérias obrigatórias, aquelas matérias que os alunos poderão escolher, na realidade, as escolas poderão implementar, e são matérias, na realidade, que vão complementar até chegar essa quantidade dessas 1.000 horas, com a ideia de que a legislação ela determina o aumento gradual para que em algum momento se chegue até 1.400 horas. E a esse momento, em 1.400, o período vai ser praticamente integral desse ensino médio, mas não tem uma data prevista, pelo menos na lei eu não consegui uma data prevista para que seja o limite. O que nós temos hoje? Nós temos uma lei de 2017,
que determina o aumento de 800 para 1.000 horas do ensino médio e que isso se torna obrigatório para todas as escolas a partir de 2022. Muitas escolas, parece que o estado de São Paulo, principalmente, já estava se adequando, inclusive, às escolas públicas, que vão ter um maior impacto nisso, né, provavelmente mais do que as escolas particulares, já estavam tentando colocar esse ano para poder cumprir a legislação. Mas, assim, na questão trabalhista, e, assim, acho que até vai um pouco além do trabalhista e entra um pouco educacional, a questão de dividir essas 1.800 horas, ou seja, o ideal é que, eu penso, eu vou até, não é nem trabalhista aí, se dividisse todas as escolas em 600 horas obrigatórias por ano, essas 1.800, ficava padronizado. Eu acho que as escolas católicas poderiam seguir essa diretriz, até porque ela não é determinada pela legislação, Padre João, mas o que acontece? Porque senão, hoje, a escola começa no primeiro ano com 1.000 horas obrigatórias e depois 400 e 400, na hora de transferência ou de receber um aluno, vai dar confusão, porque ela vai ter, aquele aluno que passou para a sua escola, ela não vai ter a quantidade de horas daquela matéria que era obrigatória feita, porque ela veio de outra escola. Então, talvez pudesse até ser uma orientação aí que eu venha fugindo do trabalhista aqui, para uma padronização da católica, porque pelo menos transferência para receber aluno e para transferir pode ser bastante complicado se não for uma situação de todas as escolas seguirem um padrão, ainda que a legislação não determine. Mas com relação à parte trabalhista, o que é mais impactante, o mais complicado é essa questão do itinerário formativo, porque tem professores, a gente tem assim, professor que vai conseguir ser absorvido, né, e ele tem uma condição de dar várias matérias, e tem às vezes momento que a escola vai ser necessário contratar um professor específico para dar aquela matéria específica que ele vai ministrar um curso, algo para o aluno que é específico, que não está naquela situação daqueles professores que ela tem lá ministrando. Então, ou seja, é um curso de 30 horas, 40 horas. Aí a dúvida é, poderá ser feito um contrato sem ser anual com esse professor? Aí, professor Jorge, a gente conversou, mas eu nem falei sobre o senhor com relação a isso, mas eu entendo que, assim, as normas coletivas, a gente tem uma questão que a gente tem que observar muito. A questão é que a legislação trabalhista, ela é seguida pela Constituição Federal, os acordos coletivos, as convenções coletivas e depois a CLT. Então, eu não consigo falar aqui, porque a gente está com um evento, na realidade, de âmbito nacional, porque cada norma coletiva é de uma forma, existe uma regra, mas existe a possibilidade de se contratar um professor por período específico, se não existir vedação na norma coletiva, eu entendo que, pelo menos pela legislação, não exista, né? A gente poderia contratar ele para administrar aquele período. Agora, a questão que a gente preocupa muito é porque com essa situação, o primeiro ano vai ser um ano de engatinhar, um ano, na realidade, muito complicado, que as questões trabalhistas, dúvidas vão começar a surgir, evidentemente, só com o decorrer do ano. A programação da escola tem que ser feita com todas essas novas diretrizes, que, na realidade, eu acho que, realmente, as matérias que até então eram obrigatórias e as extras, esses itinerários que vão ser acrescentados, e provavelmente isso pode majorar o custo, né, do professor, do valor da quantidade de aulas que são hoje oferecidas aos alunos, isso tem que ser pensado, e com o decorrer do tempo a gente vai orientando que, a partir do momento da dúvida, procurar o seu jurídico específico. Agora, sempre é bom lembrar, até que o doutor Jorge aí representa aqui o sindicato das escolas, que a importância da força do sindicato patronal, porque é o sindicato patronal que conversa com o Simpro, é ele que conversa com o SAEP, é ele que negocia, e a convenção coletiva, hoje, os sindicatos, eles têm mais poder nas suas mãos do que o legislativo, do que os deputados, porque o que está na lei está abaixo da realidade do que é da norma coletiva. E eu tenho visto, Padre João Batista, algumas regiões do Brasil, por exemplo, interior de São Paulo, e algumas outras regiões, que os sindicatos patronais estão ficando frágeis, estão ficando fracos. E as escolas acabam dizendo, não vou me associar, eu não vou me filiar, na realidade, porque o sindicato nada me proporciona, e com isso o que acontece? O sindicato vai enfraquecendo e é ele que vai te representar. É ele que vai representar a escola, na realidade, para que
possa fazer uma convenção coletiva passível de ser cumprida, porque às vezes a gente vê convenções coletivas aí que algumas empresas falam, não tem como cumprir. Então, a situação é complicada. A lei veio aí para mudar essas diretrizes, né, e bases da educação do ensino médio, vai ter que ser passada. Eu acho que a grande maioria já faz uma carga horária acima de 1.000 horas, e eu penso que, como a ANEC, orientação das escolas católicas para dividir essas 1.800 horas de forma equânime, igual a todas, para de um âmbito Brasil, né, para que a gente não possa ter essas dificuldades de transferências. Agora, eu não sei mais o que temos de dúvidas que poderão ser surgidas no impacto trabalhista. Nesse momento, eu posso vislumbrar lá na frente, e a gente tem, só para relembrar, que essa lei de 2017, então, que ela já não é nova, né, só que vai ser só obrigada agora, ela alterou o artigo 318, mas isso já todos sabem que, ou seja, o professor que só poderia ficar 6 horas numa escola já pode ficar 8, então isso já pelo menos deu uma melhorada aí na situação que anterior era prevista na legislação. Acho que eu sei que é pequena a contribuição, mas acho que a matéria, nesse momento, é só para alertar, para que as dúvidas passem a surgir, e daqui por diante vamos, né, pensar quais são as dúvidas que cada escola vai poder realmente ter realmente na estrutura, na colocação da sua grade curricular aí. Passo a palavra ao doutor Jorge, né, para que possa colaborar com o que eu pude falar aqui, para dar essa alerta para as escolas. Obrigada a todos. Tá sem som. Sim, é que eu já liguei várias vezes, já ligaram várias vezes. Agora eu peço que mantenha o som. Eu quero, em primeiro lugar, expressar minha satisfação pelo convite, né? E acho que poderemos, assim, talvez focalizar alguns pontos interessantes. Eu fiz até uma relação que me pareceu de pontos, assim, sensíveis, né? E até não sei se eu deixei um texto disponível que dá mais ou menos, segue o roteiro disso que eu pretendo abordar. Não sei se será distribuído, não sei se o Davi conseguiu providenciar para vocês, mas eu deixei um texto disponível depois que resume essa apresentação que eu pretendo fazer. Eu acho que nós estamos, sim, diante de um desafio importante. Nós já viemos de uma situação nova, enfrentamos uma pandemia com suas agruras, apreensões e também desafios, né? Acho que tivemos sucesso em muitas coisas, graças em grande parte à tecnologia, como já foi salientado. Tivemos, assim, condições de articular ensino remoto, com ensino híbrido, né? E teletrabalho, etc. Mas o novo ensino médio, a meu ver, ele traz 3 pontos, quer dizer, outros mais, mas 3 pontos que eu selecionei aqui, que eu gostaria, assim, de adentrar um pouco mais com vocês. O primeiro deles é a questão do regime da hora-aula. O segundo são os impactos no contrato de prestação de serviço educacional. E o terceiro ponto seria o enfrentamento de entraves na implantação do ensino médio. Nós sabemos que esse ensino médio ele é uma matéria controversa, né? Tem muitas pessoas, muitos pedagogos elogiam, estão muito entusiasmados com eles, outros criticam, né? Quer dizer, não é uma matéria simples, né? Nós viemos de um sistema baseado mais na ênfase no conhecimento, no aprofundamento do conhecimento, passamos para um sistema pretendidamente focado em habilidade, competências e habilidades. É uma mudança, até certo ponto, de paradigma. Eu não me aventuro, vamos dizer, a entrar em considerações pedagógicas, porque não é a minha área, eu não tenho essa expertise, né? E realmente as complexidades pedagógicas não são poucas, né? E é matéria a ser desenvolvida mais, a meu ver, por pedagogos, por pessoas que estejam mais enfronhadas nisso. Mas eu vou tentar salientar alguns aspectos, um deles trabalhista e outros mais de ordem civil, referente vamos dizer, aos ônus trazidos pelo ensino médio. O primeiro deles, então, começando, é o do regime da hora-aula. O que é o regime da hora-aula? O regime da hora-aula, ou de horas-aulas, é um regime baseado naquela pressuposição de que a hora-aula paga tudo. Ou seja, eu pago o trabalho anterior de preparação da aula e pago o trabalho subsequente de correção de provas, de avaliação.
Esse é o sistema que foi consagrado na CLT, o artigo 320 da CLT, e que já vem dos anos 30, que foi consagrado nos anos 40, e vem, de certa forma, se mantendo até hoje, mas, de certa forma, cada vez mais fragilizado. Fragilizado por quê? Porque antes o centro da atividade do professor era a aula. Tinha a sua preparação que ele fazia em casa, tinha a correção de trabalhos, também quase sempre em casa, mas o centro da atividade era a aula. Então, se estabeleceu uma premissa de que a hora-aula seria a unidade de medida. Ela quantificaria o trabalho do professor. Quer dizer, o professor será remunerado por tantas aulas, porque se supõe que, estando incluído na hora-aula a preparação e a avaliação posterior, que essa hora... Professor Jorge... Eu achei que caiu. Eu acho que a conexão dele caiu. São os raios do Rio Grande de Porto Alegre hoje, Camilão. Hoje aqui é chuva e raio o tempo todo. Provavelmente atingiu alguma coisa. Vamos aguardar um pouco, ele já deve estar... Sim, está de volta, né? Manda uma chuva para nós aqui, então. Pois é, hoje aqui está chovendo, faz frio não, mas está frio e amanhã vai ter sol e vai estar 30 graus. Eu que estou em Brasília, imagina a seca. Aqui está precisando de chuva e sempre precisou. Então, pode mandar. Eu acho, Davi, que à medida que as pessoas já tiverem dúvidas e quiserem colocar perguntas, já pode enviar, né, Jaqueline? Como que podemos fazer isso? Sim, professor, eles já estão colocando as perguntas no chat. Tem uma pergunta aqui para a doutora Vera, não sei se o senhor quer deixar para o final, né, da explanação. Isso, não, o ideal seria no final. Pois é, a seminário remoto tem disso, né? Presencial não facilita muita coisa, mas esses imprevistos nós não contamos com isso, né? Temos esse problema, né? Como tudo tem os pontos positivos e os pontos negativos. O artigo da CLT que o professor Jorge se referiu é 320 e 318. Hora aula é 320. Vou até ler aqui já para poder já antecipando algumas perguntas que vão aparecendo aí. Enquanto o professor Jorge retoma. É que a CLT, ela tem, na realidade, um capítulo específico que fala sobre os professores, né, a profissão dos professores. E o artigo 320 fala que a remuneração dos professores será fixada pelo número de aulas semanais, na conformidade dos horários, porque a gente tem aí a questão de horas, aulas de 50 minutos, aulas de 45, aulas de 60, então, quando todo trabalhador você paga por 60 minutos uma hora trabalhada, o professor, ele tem essa diferença, né, isso que ele estava tentando falar, que é o regimento, o regulamento que está desde a concepção aí, na realidade, da CLT, artigo 320. E o que foi alterado com essa nova legislação, que a gente hoje está questionando do ensino médio, foi o 318, que colocou que o professor poderá lecionar em um mesmo estabelecimento por mais de um turno, desde que não ultrapasse a jornada de trabalho semanal estabelecida legalmente, ou seja, até que não ultrapasse as 40 horas semanais. Então, é isso que veio colocando que antes o texto era de um limite de 6 horas, né? 6 aulas. Agora, a gente sempre tem que lembrar, aproveitando para falar, para a gente não ficar mudo, então, o doutor Jorge retornar, Pois não. que é muito importante a norma coletiva, né? Voltou aí. Voltou. Tá, então o que eu dizia é o seguinte, antes nós tínhamos a aula como elemento central, preparação e correção.
Com o tempo, os outros trabalhos, as outras atividades do professor foram se densificando. E agora, com o novo ensino médio, nós teremos uma situação que eu diria quase inversa. A preparação vai ficar muito importante, os trabalhos de preparação vão ser muito amplos, né? E o trabalho de preparação ele vai ser todo desenvolvido, preferentemente, pelo menos, em equipe. A ideia da formação geral básica e a conexão dela com os itinerários formativos é um trabalho mais, eu diria assim, multidisciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar, esses 3 estágios, vamos dizer assim. Nós teremos, assim, o foco maior em competências e habilidades, nós teremos a ideia dos projetos de vida nucleados em torno das aspirações e necessidades dos alunos. Eu diria assim que o trabalho docente ele passa a ser menos individual e mais em equipe. Isso implica arranjos curriculares com maior transversalidade, né? O regime será predominantemente colaborativo. Aquele professor que individualmente se desvencilha, vamos dizer, de sua tarefa a partir do seu trabalho individual, ele agora terá que se conectar muito mais numa preparação e numa posterior trabalho de avaliação em conjunto. Ou seja, a escola precisará de mais profissionais, né, de uma assessoria maior, e o próprio professor ele terá um argumento muito importante para dizer o seguinte: a hora-aula não é mais padrão, não será mais padrão para avaliar o ganho do professor, a remuneração do professor. Nós temos, a maioria dos estados já tem um percentual pequeno, maior, para pagamento de hora-atividade, mas há alguns estados, sobretudo aqui no Rio Grande do Sul, onde não existe ainda hora-atividade, ou seja, se permanece aquela ideia de que a hora-aula paga tudo. Esta premissa, eu diria assim, ela está com os dias contados. Vai ser muito difícil sustentar perante a Justiça do Trabalho que o trabalho do professor possa ser avaliado tão somente pelo número de aulas, porque haverá professores, inclusive, que darão poucas aulas, mas trabalharão muito. Então, essa conexão que hoje há entre número de aulas e remuneração do professor, esse paradigma provavelmente vai se esmaecer, digamos assim. Ele vai ter que atentar para o maior número de exigências que serão feitas ao professor, de trabalho de equipe, maior participação do trabalho do professor na elaboração da sua aula e de outros, né? Nós teremos muito mais interdisciplinaridade, e isso terá um impacto salarial que pode se tornar muito, muito grande. Então, o que eu acho importante é que as escolas se precavenham, mudando esse regime, esse paradigma da hora-aula. Deverão fazê-lo através de pactuações coletivas, porque isso é uma esfera, vamos dizer, do direito trabalhista, que é suscetível de prevalência do acordo sobre a regra legal. Neste ponto, será possível pactuações coletivas, intersindicais de preferência, que prevejam um outro modo de remuneração. Por que eu alerto isso? Porque se nós mantivermos esse critério da hora-aula, nós estaremos nos expondo a reclamações trabalhistas que serão vultosas, em que se dirá o seguinte: o trabalho do professor é muito mais do que a aula não é mais parâmetro de referência. E o judiciário vai arbitrar um tanto mais por conta desse trabalho acrescido, a aula e a preparação e a avaliação. Quer dizer, a aula hoje é um fator até que eu diria menor dentro da avaliação, dentro da quantificação do trabalho. Nós teremos um professor que trabalhará mais na preparação, mais em planejamento, mais em equipe, né, e possivelmente mais em avaliação, de tal maneira que se antes nós tínhamos assim, preparação em letra minúscula, aula maiúscula, e avaliação minúscula também, ou maiúscula, nós teremos agora preparação com letra maiúscula, possivelmente aula minúscula, e avaliação minúscula ou maiúscula. Ou seja, a ênfase do trabalho docente, o foco dele vai mudar. E essa mudança poderá ter consequências trabalhistas muito grandes. Vocês vejam, por exemplo, que as escolas que foram condenadas, que não pagam hora-atividade, ou trabalho extra-classe, e que foram condenadas, a condenação pode ir a 20% ou mais, 22%, 23% da folha de pagamento.
Isso eu diria assim, que é quase põe em risco a sobrevivência da escola. Então, esse problema, que já é um problema sensível, a chamada hora-atividade, algumas decisões na Justiça do Trabalho concede, outras não, é uma matéria ainda controversa. O que eu quero alertar é que, doravante, o nível de controvérsia tende a diminuir no sentido de os professores deverão ganhar algo separadamente, né, ou algo por conta desse trabalho acrescido de preparação e de avaliação. Então, nós temos que nos precaver contra isso, talvez mudando a forma. Não mais adotar o regime da hora-aula, mas talvez um regime mensalista, exemplo até das próprias escolas públicas. Um regime de 10, de 15, de 20, de 30 horas. Será mais econômico para as escolas inserirem todo esse trabalho acrescido do professor, decorrente do novo ensino médio, numa moldura dessas, do que mantê-lo no sistema da hora-aula, porque o sistema da hora-aula ele pode se tornar muito perigoso. O que o Simpro, por exemplo, o Simpro, de modo geral, particularmente aqui no Rio Grande do Sul, alega? Que a aula não paga tudo, que é preciso pagar algo mais por conta desses extra-classe, dessa atividade a maior. E isso já conseguiram algumas decisões favoráveis, outras não. É uma matéria que ainda permanece controversa e que nós temos enfrentado seguidamente aqui no Rio Grande do Sul. Mas mesmo naquelas escolas que já pagam alguma coisa por hora de atividade, por trabalhar essa classe, certamente haverá uma demanda para que esse percentual remuneratório, ou esse montante remuneratório dessa hora de atividade, aumente. Então, nós teremos certamente uma reivindicação, talvez não de imediato, porque as condições imediatas são ruins para os professores. A crise no sistema é grande, os professores estão fragilizados do ponto de vista de articulação sindical, então, numa situação em que eles precisam dramaticamente manter o emprego. Mas, dentro de um horizonte de melhora da situação escolar, de orçamentos escolares mais generosos, e de maior capacidade de mobilização dos sindicatos e professores, nós certamente enfrentaremos uma situação em que haverá demandas por uma majoração salarial, e se nós continuarmos mantendo o sistema da hora-aula, nós estaremos ainda mais fragilizados no enfrentamento dessa questão. Então, veja bem, é um alerta, não é um problema imediato, é possível que em 2022 as demandas ainda sejam pequenas, mas é um problema para o qual nós temos que estar alertados, porque ele tem uma dimensão estrutural que pode, pela sua repercussão financeira, inviabilizar uma escola. Então, esse seria um primeiro ponto que eu gostaria assim, de chamar a atenção dos senhores, porque nós deveremos nos preparar por uma negociação trabalhista em que a gente tente, ao menos, prevenir isso, ou mitigar os problemas que possam advir desse novo ensino médio, em relação a isso. Um segundo ponto, vou ser bem breve, para nós podermos fazer a interlocução. Um segundo ponto que eu gostaria de chamar a atenção dos senhores é no tocante ao planejamento econômico e financeiro da escola. Ele, inevitavelmente, vai se tornar mais complexo, porque ele vai ter que considerar outros fatores. Vai ter que considerar essas demandas todas trazidas pela nova pedagogia, vai considerar maior número de horas de trabalho, sem dúvida nenhuma, e principalmente essa dimensão do trabalho em equipe. Quer dizer, nós teremos uma aula que hoje não será mais preparada por um professor, talvez por 3 ou 4, e isso merecerá remuneração. Nós teremos que ter uma margem orçamentária para isso. E mais, em novo ensino médio, ele terá um impacto grande na questão da formação do professor. O professor adequado, capacitado para esse novo ensino médio, ele terá que fazer uma trajetória também evolutiva interna no seu trabalho, a maioria deles. Isso demandará formação continuada, e essa formação continuada, de certa forma, é responsabilidade, do ponto de vista assim, de custeio, da escola. Então, também neste aspecto, nós teremos que ter uma previsão orçamentária compatível com esse novo horizonte. E mais um detalhe importante. Vocês sabem que a lei das mensalidades, ela autoriza os aumentos de um ano para outro, com base no que vinha sendo cobrado no ano anterior, acrescido dos investimentos que tenham sido feitos
investimentos incorridos, né, no ano anterior, para então dar o suporte nas planilhas para o aumento que a escola esteja fazendo, praticando. Nós não temos plena liberdade de preços. O preço escolar da escola privada é um preço regulado administrativamente com esse mecanismo da lei das mensalidades. Ora, se nós temos que sustentar, vamos dizer assim, a aceitabilidade desse aumento, porque ele poderá ser contestado por pais, pelo Ministério Público, pelo PROCON, etc., se nós temos que sustentar isso, nós agora temos que fazê-lo de uma forma também acrescida. Nós não poderemos considerar apenas o custo já incorrido, nós teremos que considerar também o custo projetado para atender essas novas demandas, essas novas exigências. Ou seja, nós vamos ter que trabalhar um planejamento plurianual para podermos termos uma âncora, né, para se poder ter uma âncora onde nós possamos justificar os aumentos de um ano para outro, não apenas com o investimento incorrido, mas com aquele investimento que será feito ao longo do ano da implementação já da nova mensalidade. Então, também é uma mudança, vamos dizer, de paradigma na utilização da planilha. E essa questão da formação continuada, por enquanto ainda não temos maiores demandas em relação a isso. Mas no momento em que nós começarmos a responsabilizar professores, por exemplo, no sentido da qualidade do ensino, por falta de aprumo, vamos dizer, de preparação, de capacitação para esses novos desafios, nós seremos também cobrados por se asseguramos ou não, se oferecemos ou não essa formação continuada. Então, a formação continuada também será um custo importante para a escola, teremos que nos prevenir em relação a isso. Nós sabemos que hoje a formação dos professores, ela não é, talvez, das melhores, ou pelo menos não está adequada a essa nova proposta, né? As faculdades, o ensino superior terá que mudar também, reformatar sua formação de professores, isso é um processo, né? Mas essa formação dos professores, ela tem custo. E esse custo é da escola. A escola que quiser ter qualidade para poder, vamos dizer, implantar e implementar o novo ensino médio de forma eficiente, de forma eficaz, né, ela terá que assegurar essa formação. Mais um ponto ainda que eu queria chamar a atenção do senhor. Nós viemos de uma situação de pandemia, uma situação de força maior, uma situação onde enfrentamos aquilo que se diz juridicamente como fato do príncipe, ou seja, o príncipe proibiu aula presencial. Tivemos que ir para as aulas remotas, nem todos puderam fazê-lo, a rede pública teve grande dificuldade de fazê-lo, e também muitas escolas particulares não puderam fazê-lo, também ou se fizeram, talvez não tenham feito com a plena qualidade cabível diante das circunstâncias. Ora, essa questão da qualidade, da preservação da qualidade, ela gerou demandas de tomadores do serviço, de pais, de alunos, no sentido de dizer, não, eu não quero pagar tanto, eu quero pagar menos porque a qualidade é menor, porque o ensino é híbrido, porque o ensino é remoto, porque a escola não está tendo a despesa que tinha antes com a mantença, vamos dizer, do estabelecimento, da parte material. Essa discussão foi enfrentada ao longo do ano passado. Felizmente, aqui no Rio Grande do Sul, não sei nos outros estados como é que foi, no Rio Grande do Sul conseguimos evitar a maioria, vamos dizer, conseguimos evitar descontos generalizados. Nós aceitamos e orientamos as escolas que fizessem descontos assim, em atenção à situação específica de cada pai, de cada tomador do serviço, mas não como uma regra geral. Mas, ainda assim, algumas escolas o fizeram, particularmente em relação à educação infantil, porque na educação infantil houve interrupção de atividade em muitos casos, né? Então, essa questão dos descontos também é um fator assim, de perda de receita num horizonte que a escola precisa ter mais receita. Então, nós temos que nos precaver em relação a isso. E um aspecto importante que me parece, cuidado jurídico, seria adotar aquela ideia de que o planejamento econômico e financeiro ele não é algo independente da proposta pedagógica, ele está subordinado à proposta pedagógica. Ele é um instrumento apenas de realização da proposta pedagógica.
o cerne da questão, o fundamental, é a execução fiel, o mais fiel possível, da proposta pedagógica. Ora, se nós estamos numa situação de pandemia, numa situação de ensino remoto, numa situação em que há, vamos dizer, cerceamentos ao pleno exercício da atividade escolar, nós dificilmente poderemos executar essa proposta econômico-financeira em plenitude. O que as escolas, proposta pedagógica, perdão, em plenitude, o que as escolas têm dito, até para não dar descontos? O que não foi feito agora será recuperado mais adiante. Inclusive, houve permissivo legal na faixa da legislação pedagógica de que o ano de 2020 pudesse ser completado, né, pedagogicamente em 2021. Mas essa questão do planejamento pedagógico, a proposta pedagógica, nós temos que ter uma cláusula que permita, em situações anômalas, como tivemos no ano passado, que poderá prosseguir, ou seja, em situações de força maior, em situações em que haja fato do príncipe, ou seja, uma regra de autoridade pública cerceando o desempenho da atividade, ou até impedindo o desempenho da atividade, nós temos que ter uma regra contratual que nos dê algum amparo para essa hipótese, justamente, em que nós possamos invocá-la para sair fora da forma da lei das mensalidades. A lei das mensalidades não permite aumentos intercorrentes durante o período letivo. Eu tenho um planejamento, eu tenho que manter aquele preço ao longo do período letivo. No caso da educação básica, normalmente anual, né? Se superior semestral. Eu não posso alterar aquele preço. Tem, inclusive, proibição expressa na lei, dizendo que é nula a cláusula que modifique o preço no entrecurso do ano do período letivo. Mas, em situações extraordinárias, como nós enfrentamos no ano passado, poderá surgir uma situação em que a escola, para poder se manter, para poder executar fielmente essa proposta pedagógica, tenha que ter algum acréscimo de receita. E isso tem amparo jurídico, à luz de uma série de institutos jurídicos, que não vem ao caso aqui examinar em detalhe, tem amparo jurídico em situações anômalas, repito eu. Mas convém prevenir uma situação dessas, porque no ano que vem nós não sabemos se teremos pandemia ou não, poderá vir outra pandemia. Quer dizer, há previsões, há prognósticos assim não tão otimistas para o ano que vem. Então, seria interessante um cuidado dessa ordem, uma cláusula que pudesse dar algum amparo, né, no diálogo, na interlocução que se fizer com os tomadores do serviço. Eu até cito um exemplo aqui, eu trouxe aqui nós no Cinep já há anos vemos colocando isso como uma espécie de válvula de reserva, né? Uma cláusula assim, de amparo para esse tipo de situação. Nós colocamos aqui, só para citar o exemplo do modelo do Cinep, colocamos assim, a anualidade, ou semestralidade, no caso do ensino superior, é fixada em consonância com o planejamento econômico e financeiro, destinada a viabilizar a implementação do plano pedagógico, cujo conteúdo o contratante igualmente declara conhecer. E aqui vem o que nos interessa. Tendo em vista que o objetivo maior da contratação é a devida e completa implementação do plano pedagógico, o contratante, desde já, se declara disposto a complementar o pagamento necessário para assegurá-lo, sempre que o equilíbrio contratual se veja comprometido por sobrecustos decorrentes de fatores externos imprevisíveis e ou de fatos ditados pela autoridade pública. É o que nós tivemos no ano passado. Isso aqui resolve a situação? Não. Não no sentido de plena segurança jurídica. Mas é um gancho, é uma sobreguarda, vamos dizer assim, que a gente tem para o caso de uma discussão judicial. Quer dizer, o pai adota, concorda com o pressuposto de que o plano econômico, financeiro, planejamento, ele é um instrumento de algo maior, que é a implementação da proposta pedagógica. E, finalmente, um terceiro aspecto ainda que eu queria colocar para vocês, bom, das planilhas. Das planilhas, eu já chamei a atenção, a questão do custo envolvido, do custo vidor. É da importância de um planejamento de médio prazo. Não é exigido das escolas, mas convém que as escolas adotem
assim como fazem as pessoas de direito público, um planejamento plurianual. E tem o anual, mas tem o plurianual exatamente para dar o horizonte dos investimentos, né? E agora nós temos uma boa circunstância para isso, que é a introdução do ensino médio, para dar um horizonte de mais prazo para os investimentos, de modo que nós possamos apropriar investimentos futuros, que serão realizados futuramente, já antecipadamente no preço. E, finalmente, eu não quero me estender demais, que já são... um terceiro ponto que eu queria chamar a atenção de vocês é quanto aos entraves à implementação. O que eu quero dizer com entraves à implementação? Nós sabemos que há resistências em algumas áreas à efetivação desse plano. É uma matéria, como eu digo, que está exposta a uma discussão ideológica, inclusive, muito acerbada. E nós temos, em alguns locais, particularmente no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul também, em nível de conselho estadual, resistências a isso. Ora, nós sabemos que a implementação do novo ensino médio, ele está baseado em diretrizes nacionais, em regras nacionais, mas ele é complementado por regras de competência suplementar estadual, a serem editadas pelos conselhos estaduais. Então, figurem uma hipótese, e há esse risco no Rio Grande do Sul, e parece que no Rio de Janeiro também, ao que eu saiba, não sei dos outros estados, figurem a hipótese de que a edição dessas regras estaduais necessárias, particularmente as diretrizes curriculares regionais, né, que essas regras não sejam editadas por problemas internos, por discussão interna, por manobra política, inclusive, né? Em função dessas resistências e desse debate ideológico que existe em relação ao ensino médio, ao novo ensino médio. Ora, o que a escola... Qual é vamos dizer, o drama da escola? Fica um pouco entre a cruz e a caldeirinha, quer dizer, ela poderá suspender a implantação do ensino médio, porque não tem as regras estaduais necessárias. Mas, se ela o fizer, ela poderá ser responsabilizada por não tê-lo feito, exatamente porque a lei federal, nacional, exige já a implantação em 2022. Por outro lado, se ela fizer a implantação, mesmo sem as regras, passando por cima, criando regras próprias, substitutivas, né, o que pode acontecer depois? Ela ser responsabilizada por isso, né? E ser compelida a fazer mudanças e ajustes. Digamos que essas regras regionais retardem, mas venham a ser editadas mais adiante, até porque é um dever editá-las, né? A escola que se implemente logo, mas antes da edição dessas regras, poderá enfrentar a situação de ter que ajustá-las incontinente, de imediato, para poder validar a implementação do seu novo ensino médio. É uma situação difícil, é uma situação que está no horizonte, ela não é tão esdrúxula assim. E eu queria simplesmente apontar para vocês um ponto, vamos dizer, um elemento de argumentação jurídica que possa dar respaldo para a escola, seja para uma opção, seja para outra. Qual é o ponto esse de argumentação? Existe uma figura... Nós sabemos que o legislador, começando por aí, o legislador ordinário, ele tem a possibilidade de complementar um comando que esteja na Constituição. Vamos dizer que nós temos uma regra geral, às vezes até um princípio, né? Uma cláusula geral na Constituição, e até um comando para que o legislador ordinário faça vamos dizer, a adaptação, a complementação disso, né? A concretização dessa norma para o plano da legislação ordinária. Isso se chama poder de conformação. O legislador ordinário ele tem o poder de conformar a regra constitucional para que se complete as condições de exercício no plano da legislação ordinária. Transplantando esse mecanismo para o terreno das regras educacionais, o que nós temos? Nós temos regras editadas pelo Conselho Nacional, para as quais é necessária uma suplementação do Conselho
estadual. Ora, o Conselho Estadual tem o poder de conformar, portanto, de adaptar, de circunstanciar, de concretizar, de completar, melhor dito, ou suplementar, a norma nacional. Ao fazê-lo, ele exerce algo como comparável, análogo àquilo que se diz, que se fala em poder de conformação. Conformar, torná-lo operacional no plano da sua execução. Qual é a orientação do direito, particularmente do direito alemão, mas já com precedentes no Brasil, e é um entendimento muito esgrimido, vamos dizer, por uma pessoa de referência no Supremo Tribunal Federal, que é o ministro Gilmar Mendes. Qual é o argumento? O argumento é que quando nós temos uma situação que rompe com a tradição, que não é uma evolução simples de uma situação, não é um algo mais apenas, é um paradigma novo, como é o caso do ensino médio, do novo ensino médio, essa transição tem que ter, quer dizer, essa mudança, essa modificação, essa implementação tem que ter um tempo de transição. Nós sabemos que a lei do ensino médio é de 2017, quer dizer, esse tempo de transição já decorreu para as normas legais, mas para normas administrativas do Conselho Nacional, ainda não. E, particularmente, para as normas administrativas dos conselhos regionais, o tempo é muito diminuto e, em alguns casos, como já antecipei, não foram editadas ainda. Então, é possível desenvolver um raciocínio jurídico com base, assim, até com base constitucional, com amparo constitucional e com precedentes, para sustentar que, na inexistência de norma regional de suplementação, nós possamos dizer que a escola tem que ter um tempo maior para essa mudança necessária. E aí, então, pergunta, mas a escola quer fazer mudança logo, e não tem a regra estadual. Ela faz a mudança, então, e ela tem como esgrimir juridicamente o argumento de que se o Conselho Estadual, ao editar a regra, exigir implementação imediata da regra que ele retardou, existe argumento com base constitucional para sustentar que a escola tem um tempo maior, pode arguir um tempo maior de implementação. É uma argumentação que a gente deve ter engatilhada para essa eventualidade, porque isso poderá ocorrer. Normas editadas muito tardiamente ou não editadas, que impeçam ou dificultem a implementação do ensino médio e que autorize, talvez, esse gesto de aparente insubordinação da escola, que queira implementar desde logo, até porque isso é um comando da lei nacional, que o faça desde logo, mesmo na inexistência da regra estadual que deveria ter sido editada. São os 3 pontos, assim, principais que me pareceram importantes trazer à baila, né, para que possa orientar o planejamento, para que possa, vamos dizer, municiar as cautelas necessárias e convenientes, né? E principalmente para que tenhamos um horizonte um pouco maior no enfrentamento desse desafio que é a implantação do novo ensino médio. Fico à disposição dos senhores, eu apenas vou ter que dizer o seguinte, pela minha informação que eu tinha, esse encontro seria das 2 às 3h30. Eu tenho um compromisso às 4 horas, que não é aqui, é perto do escritório onde eu estou, mas não é aqui, eu vou ter que sair, eu não posso me demorar muito tempo. Infelizmente, retardou, né? Nós estamos praticamente já são 3h30 quase, então eu não terei muito tempo para interlocução. Mas, em todo caso, mesmo que o meu tempo de continuidade seja breve, eu deixei um apanhado disso que eu coloquei aqui para os senhores, né? Deixei com o Davi, eu acho que o Davi pode fornecer para vocês, ficaria à disposição, pode fazer o uso que entenderem conveniente desse material. Sim, professor Jorge, nós vamos disponibilizar o material que o senhor deixou, né? Nós vamos passar para todas as pessoas que estão participando do nosso evento. Nós temos algumas perguntas, eu creio que o senhor vai ter que sair, né? A doutora Vera também tem um compromisso, agora às 15h30. Professor Gerson, o que o senhor acha de nós anotarmos as dúvidas, né? As perguntas, e depois nós passamos para o professor Jorge e para a doutora Vera? Tá bom? Pode ser?
Professor Gerson? Sim, sim. A professora veio conversar comigo rapidinho aqui. Pois então, eu acho que nós vamos ter que ter mais momentos como esse, né, professor? Eu acho que a interlocução e as dúvidas, elas vão começar a surgir muito mais agora. Ah, sim, à medida que for implementando. Exatamente. Nós, por exemplo, nós estamos também, a nossa escola aqui em formação contínua, agora começou a formação com os professores. Então, nós vamos ter que evoluir nesse aspecto, porque as dúvidas são muitas, né? Então, acho que fazemos isso, né? Provavelmente, né, teremos uma outra oportunidade para nós evoluirmos nessa proposta. Uma perguntinha... Pode falar, professor. Não, estou lhe ouvindo. Não, de repente, uma perguntinha, Jaqueline, será que não seria possível rapidinho? Dá tempo, né, professor? Uma pergunta dá, né? Sim. Eu tenho que sair dentro de uns 5 minutos. Né? Tá, vamos ver. Doutora Vera, seu áudio está fechado. Eu vou despedir de todos, que eu também tenho um compromisso e inadiável. Até mais para todos, e caso queiram algumas dúvidas, estou aqui à disposição para ajudá-los a esclarecer, tá? Até mais, tchau, tchau. Tá bem, obrigado. Então, obrigada pelo convite. Jaqueline. Obrigado. Uma pergunta, então, professor Jorge, e aí encerramos. Certo. Aqui no chat nós temos uma pergunta do Flávio Henrique, e ele pergunta: não seria mais prudente absorver um determinado professor para as unidades de aprofundamento curricular e, se for o caso, fazer uma resilição de carga horária, caso seja necessário? Sim. Resilição de carga horária, quer dizer, redução de carga horária, acordada com o professor. Aqui no Rio Grande do Sul, na nossa pactuação coletiva, nós temos espaço para isso, né? Porque trata-se de uma mudança curricular, é possível fazer. Mas, vamos dizer assim, isso tem balizas. Eu não posso fazer a redução salarial sem a concordância, se for bilateral, tudo bem, mas se for unilateral, alegando mudança de currícula para tirar esse professor e botar outro para fazer o trabalho que ele faria. Então, tem que cuidar nesse aspecto. Quer dizer, ela se sustenta quando, na verdade, ela não dá margem a uma substituição daquele trabalho. O que as escolas têm feito, algumas delas, inclusive, dizendo que conseguiram fazer um remanejamento com êxito, assim, com pouca diferença, é fazer todo um redimensionamento da distribuição das cargas horárias dos professores para adaptar as novas atividades. Mas a gente também não sabe exatamente como isso vai acontecer na prática, né? Porque esse novo ensino médio, as mudanças que ele traz, ele vai exigir muito mais trabalho conjugado, né? Isso inclusive, um dos objetivos do ensino, da proposta do novo ensino médio. E esse trabalho conjugado, na verdade, ele é um multiplicador de remuneração, inevitavelmente, né? Então, simplesmente manter a equipe atual e fechar todas as portas dos desafios colocados pelo novo ensino médio, eu, particularmente, acho difícil. Claro que isso vai variar dependendo da estrutura administrativa da escola, da sua reserva, da sua distribuição de carga horária, de uma série de fatores. Mas eu quis apenas alertar a vocês de que essa questão da aula ela pode gerar problema muito grande. Porque vocês imaginem a repercussão de um aumento significativo de hora-atividade, né, de remuneração de hora-atividade ou de extra-classe por conta do ensino médio, isso pode chegar, não digo a 20%, mas que chegue a 10% da folha de salarial, isso é um rombo, né? Muito bem, professor Jorge, muito obrigado. Eu agradeço o convite. Eu tenho certeza que, além das informações que o senhor nos passou, nós agora estamos, acima de tudo, assim, pensando muito sobre, né? Sim. E eu acho que o senhor nos provocou com algumas questões, e isso acho que é muito importante. Acho que o objetivo era nós darmos, digamos, como se usa na linguagem, um start, né? Um início, sim, para nós evoluirmos, então, nesse processo.
Agradecemos, então, muito a presença de todos, ao professor Jorge, à professora Vera, pela disponibilidade, ao pessoal da ANEC de Brasília, aí, o Guinarte, a Jaque, o Davi, a Natália, sempre muito disponíveis, e eu acho que foi um momento marcante, e agradecemos, então, a presença de todos, uma boa tarde, e tenhamos um ótimo dia aí pela frente. Tchau, tchau. Muito obrigado. Espero não termos deixado muito assustado. Deixou, um pouco deixa, né? Mas, Gerson, antes de saírem, eu só queria agradecer a presença de todos. A gente nunca teve um número tão expressivo da ANEC Rio Grande do Sul, num evento virtual específico da ANEC Rio Grande do Sul. Né? Ver a liderança de vocês, né, nesse momento e a responsabilidade que está sendo conduzida os trabalhos nos engrandece muito como ANEC. E dizer que nós precisamos estar mais unidos, né? Mais fortalecidos para que a gente possa enfrentar esse novo cenário que nós temos aí para a educação básica, não só do momento que nós vivemos agora com a implantação do ensino médio, mas também com a pandemia e com outros enfrentamentos que nós vamos ter que fazer até com a reforma do novo ensino médio. Já estão dizendo aqui em Brasília que provavelmente a gente está diante de um ensino médio, não, desculpa, do ensino superior. E estão dizendo aqui em Brasília que provavelmente a gente está diante de um novo marco regulatório do ensino superior. O MEC está trabalhando em cima das resoluções, o FNE está aguardando as propostas, e nós, na ANEC, estaremos reunindo essa semana que vem, já para tratar também desta questão. Né? Sabemos também que a CNBB está construindo um texto que vai servir como base de estudo para a questão do ensino religioso, então a gente está vendo a possibilidade também de participar desse grupo da CNBB. Então tem várias frentes acontecendo ao mesmo tempo. Né? Então, dizer para vocês que quem espera também do PL da filantropia, que já está aí sendo trabalhado também, a ANEC está também junto, trabalhando na Câmara dos Deputados, estamos lá numa comissão e num GT bem específico, a gente já contribuiu. Infelizmente, é um PL que já passou por várias fases, né, dentro da Câmara, e contribuições vai ser muito difícil, mas nós fizemos a contribuição tem um mês e pouco atrás, foi uma contribuição urgente que nós tivemos que fazer, porque o prazo já estava estourado. Então, só queria deixar esse recado para vocês, que nós estamos trabalhando aqui, e logo, logo vai ter mais informações sobre a ANEC. E acho que esses espaços aí construídos pelo Conselho da ANEC no estado do Rio Grande do Sul é importante que vocês estejam atentos a esses convites, porque vai sair muita informação importante, né? E estar num espaço reservado como esse, dá oportunidade para que a gente possa tirar dúvidas e dialogar mais e nos encontrarmos, né? E fazer uma frente forte da educação católica. Agradeço a todos mais uma vez e obrigado ao Conselho da ANEC nessa elaboração desse conteúdo. Tchau a todos, boa tarde.